Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e nós louvamos a Deus pela sua vida que tem separado esse tempo todas as quartas-feiras para que nós possamos estar juntos aprendendo mais a respeito da Palavra do Senhor. Eu quero te incentivar nessa noite a pegar mais uma vez aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e de fato se assentar aos pés do Senhor para absorver tudo aquilo que nós temos para aprender do Senhor através da vida do Pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Deuteronômio 29 tem um versículo que é muito conhecido, mas muitas vezes é mal usado. É mal usado quando uma pessoa não quer deixar claro algumas coisas que deveriam ser claras e que estão claras na palavra de Deus. Então é mal usado quando uma coisa é clara, está clara na palavra de Deus e a pessoa usa a seu bel prazer para não responder aquilo que devia responder. Por outro lado, Deuteronômio 29, ele tem uma verdade muito profunda. Eu vou ler Deuteronômio 29 para você. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Por quê? Ou para quê? Para que cumpramos a palavra de Deus, a lei de Deus. A nossa aula de hoje tem muito a ver com Deuteronômio 29, porque ela tem coisas reveladas e ela tem coisas encobertas que pertencem ao Senhor, não pertence a nenhum homem. Marcos capítulo 4, 26 a 29, trata da parábola da semente, a semente que foi lançada no campo. E nessa pequena parábola nós podemos ver essas duas coisas, as coisas que foram reveladas e as coisas que não foram reveladas. Colocando de maneira mais profunda, mais teológica, nós podemos dizer que aqui nós encontramos a ênfase, o equilíbrio do relacionamento humano com Deus. Nós podemos dizer que encontramos o equilíbrio, inclusive na própria revelação, já que a revelação bíblica ela revela o relacionamento de Deus com os homens, dos homens para com Deus. Então, nessa parábola nós encontramos essa ênfase, esse grande ponto de equilíbrio que todo cristão tem que ter, que toda igreja tem que ter, principalmente todo pastor tem que ter. Porque esse ponto de equilíbrio é fundamental para você entender a palavra de Deus, para você viver a palavra de Deus. Qual é esse ponto de equilíbrio? Soberania de Deus e responsabilidade humana. As duas coisas reveladas na palavra de Deus. Deus é soberano. Ninguém duvida disso, que Deus é soberano. Nenhum cristão duvida que Deus é soberano. Esse Deus soberano que revela na Bíblia que Ele é soberano, também revela na Bíblia que o homem é responsável. Durante séculos, debates e mais debates se levantaram sobre esse tema. Às vezes tem gente que dá ênfase demais na soberania de Deus, em detrimento da responsabilidade humana. E um dessas pessoas, desses grupos, recebeu o nome de calvinismo. Mas, por outro lado, tem outros grupos, né, que não é somente estes, que deram muita ênfase na responsabilidade humana em detrimento à soberania de Deus. São chamados de arminianos. A Bíblia nem é calvinista e a Bíblia nem é arminiana. A Bíblia mostra essas duas verdades e que todo cristão tem que saber, tem que conhecer e tem que viver. Que Deus é soberano, aleluia, mas que nós somos responsáveis diante de Deus. Amém.
Na palavra do semeador, nós vamos tirar 3 lições que mostram a soberania de Deus, no despender da sua graça. Como eu disse, são aquelas coisas que pertencem a Deus. Muito bem, vamos ler Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos, todas as quartas-feiras. Nós estamos na seção do Evangelho de Marcos em que Jesus está tratando de parábolas. É a seção das parábolas do Evangelho de Marcos. Já vimos que ele começou essa seção com uma das parábolas mais conhecidas, se não for a mais conhecida, que é a parábola do semeador. Essa parábola se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós vimos a parábola da candeia, ou do lampião, como queira, que nós encontramos no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Mateus não registra essa parábola. Essa parábola, para muitos estudiosos, ela é uma continuação da parábola do semeador, como eu falei na aula passada. E para outros estudiosos ainda, a parábola que nós vamos estudar hoje, que é a parábola da semente, ainda é uma continuação. Por isso que Marcos colocou nesta sequência a parábola do semeador, a parábola da candeia, ou da lâmpada, ou do lampião, como queira, e agora a parábola da semente. As 3 parábolas, de fato, estão entrelaçadas e têm lições que uma puxa a outra. Em alguns momentos estão até entrelaçadas essas lições, como nessa parábola que eu vou explicar daqui a pouco. Muito bem. Você sabe que parábola foi uma ferramenta pedagógica das mais excelentes no mundo antigo. Foi a ferramenta pedagógica de melhor proveito no mundo antigo. No aquele Oriente Antigo nem se fala, Todas as culturas antigas, os seus mestres usavam parábolas. Sendo que Jesus Cristo é o mestre dos mestres no ensino de parábolas. Nenhum sábio da antiguidade que nós temos conhecimento usou tantas parábolas para ensinar quanto Jesus Cristo. Jesus, como eu falei, metade dos seus ensinos registrados na Bíblia, 50% dos seus ensinos são através de parábolas. Parábolas pequenas, curtas ou longas. Então você sabe que a parábola é a ferramenta que tem o melhor resultado pedagógico. É a parábola, porque fica mais gravada na sua mente, fica mais visível, mais forte. É uma maneira mais fácil de ensinar. A parábola, como eu falei nas pregações passadas, eram tiradas da vida cotidiana, do dia a dia deles, de coisas que eles conheciam, que eles faziam, que eles praticavam, que eram coisas, como eu falei, que era da vida diária deles. Na vida diária deles, Jesus então tirava parábolas para as suas lições espirituais e suas lições morais, do dia a dia, do cotidiano. Não existe uma parábola que seja uma lenda, como eu já falei. Não existe uma parábola que seja um mito, como eu também já falei. Parábola eram ilustrações, analogias, que vinham através de uma história, mas das coisas reais, repito mais uma vez, da vida diária daquele povo. Do campo, da agricultura, do dia a dia, da vida familiar, da cozinha, da casa e por aí vai. Jesus aqui vai pregar nesse momento a parábola da semente, vai usar uma parábola acerca da agricultura, que era extremamente comum naquele tempo, como até hoje é comum. E ele vai então, através dessa parábola, nos mostrar 3 lições da soberania de Deus. 3 lições da soberana graça de Deus, através desta parábola.
Ele começa dizendo que o reino de Deus é assim. E você deve se lembrar que quando eu preguei logo na primeira parábola, que foi a do semeador, eu enfatizei para você que toda pessoa que for pregar numa parábola, todo pregador, todo aluno que for estudar uma parábola, a primeira coisa que ele tem que colocar na sua cabeça é que todas as parábolas são parábolas do reino. Isso é um jargão da teologia. Toda parábola são parábolas do reino, ou é parábola do reino. Essa parábola aqui é a das mais claras que tem, porque ele começa dizendo: o reino de Deus é assim. Ou seja, é uma parábola que ensina alguma coisa acerca do reino de Deus, como todas as demais parábolas ensinam alguma coisa acerca do reino de Deus. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que é que esta parábola ensina acerca do reino de Deus? Jesus vai dizer que o reino de Deus, ele vai comparar o reino de Deus com um agricultor e com a prática da agricultura. Só que ele vai dar ênfase, repito mais uma vez, para ficar bem claro na sua cabeça, na soberania de Deus. Os teólogos afirmam que se a parábola do semeador dá ênfase na responsabilidade humana, a parábola da semente dá ênfase na soberania de Deus. Aliás, não só a parábola do semeador dá ênfase na responsabilidade humana, como também da candeia, a obrigação de brilhar, tudo mais. Só que essa daqui não. Essa aqui dá ênfase na soberania de Deus. Ele vai mostrar 3 manifestações da soberana graça de Deus nesta parábola. Você pode estar confuso dizendo assim: mas pastor, por que a parábola do semeador e da candeia dá ênfase à responsabilidade humana? Como assim, pastor? Veja bem, o semeador saiu para semear, ele fez a parte dele. Mas a ênfase da parábola é que o solo onde a semente vai cair responda o trabalho do semeador. Tanto é que a ênfase aqui na explicação maior é no solo. Ele explica que a semente é a palavra. Ele explica isso, como já falamos. A semente é a palavra. Ele vai deixar claro. O semeador é Jesus e ele deixou esse cargo para nós também de semeadores. Então Jesus é o semeador que originou a plantação e nós somos agora os semeadores que continuam semeando. Mas veja que a ênfase é mais no solo. Se o solo for duro, rochoso, se é da beira do caminho, se é entre os espinhos ou se é o solo bom, a boa terra, aquela que a semente vai germinar, vai frutificar e vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Então a ênfase é no solo. E o que é o solo? O coração humano. O coração humano tem a responsabilidade de responder à semente lançada. Essa é a responsabilidade humana. Por isso que a ênfase da palavra é na responsabilidade humana. A mesma coisa da candeia. Se você é luz agora, você não pode ficar debaixo do alqueire. Você não pode colocar um vasilhame em cima do lampião. Não tem sentido. Para que vai acender um lampião e depois colocar um vasilhame para fechar, tampar a luz? Não, é para brilhar. Então, responsabilidade humana, brilhe assim também a vossa luz. Mas, quando chega agora em Marcos 4, 26 a 29, muda. Ele diz que o reino de Deus é como um homem que lançasse a semente à terra. Então, ele chama a figura do agricultor que sai para semear, prepara a terra e lança a semente na terra. Mas veja que a ênfase agora não é mais no homem que saiu para semear, mas no que vai acontecer com a semente que foi lançada. E no versículo 27 nós temos a primeira lição da soberana graça de Deus. Ele diz no versículo 27 que depois que o homem semeou a semente, ou lançou a semente à terra, ele depois vai dormir, ele se levanta de noite, de dia, e a semente germina e cresce, e o homem não sabe como isso acontece.
Até hoje, quando um agricultor lança a semente na terra, ele não sabe o que acontece no ventre da terra. Até hoje a ciência, com toda a tecnologia e o avanço, não sabe responder exatamente como é que a vida surge, como é que ela brota. Embora nós tenhamos muito conhecimento e muita tecnologia, não sabe inclusive como é que uma semente germina e outra não. Como é que uma nasce e outra morre. Como é que uma explode para a vida e a outra se fecha para a morte. Eu nunca fui assim agricultor, mas já plantei algumas coisas. Até hoje eu gosto de plantar algumas coisas. Se eu tivesse a bênção de um dia morar num sítio ou ter um sítio, eu plantaria muita coisa que eu gosto. Eu vi minha avó fazer isso a vida toda e eu ajudava minha avó, jogando os milhos fazia as covinhas no chão, pegava uma faca velha, um facão, fazia as covinhas lá, ia furando e colocando a semente. Eu e vovó, plantava milho no nosso quintal, nós tínhamos um quintal enorme. E é claro que nem toda a semente do milho germinava. Algumas sim, outras não. Isso é o que nós chamamos de soberana graça de Deus no nascer para a vida. É graça de Deus. Por que uma morre e outra vive? O que nós explicamos é que, o que nós podemos explicar é que da perspectiva de Deus, o máximo que a gente consegue explicar é que do máximo da perspectiva de Deus, Deus derramou graça naquela semente que desabrochou. Mas como isso acontece, não sabemos. São aquelas coisas que não são reveladas. Talvez você mesmo não saiba como é que você conseguiu responder à semente da palavra de Deus no seu coração. Você vai se lembrar de muita coisa. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Sabe, mas aquele momento em que você começou a se interessar pela palavra de Deus, aquele momento em que seu coração começou a ser transformado, sua mente começou a ser, seu espírito começou a ser transformado. E pessoas que durante muito tempo viveram no mundo afastado de Deus, essas pessoas até lembram de muitas coisas, mas se a gente for explicar claramente, olha, eu não sei, é graça de Deus eu estar aqui, é misericórdia de Deus eu estar aqui, porque eu mesmo, eu não estaria aqui. Eu gostava disso, eu gostava daquilo, eu gostava de balada, eu gostava de festa, de bebida, eu gostava de farra, eu gostava de tudo o que a carne gosta. E eu não gostava de nada do que o Espírito Santo gosta. Como foi que houve essa mudança, essa semente germinou na minha vida e eu estou aqui, desculpe, e eu tenho prazer de estar aqui, é graça de Deus. São aquelas coisas que não são reveladas. Como é que Deus transforma os corações para que a semente da vida, a semente que é a sua palavra, a semente que vem regada pela sua graça germine? Nós não sabemos. Assim como não sabemos explicar como é que uma semente brota, estoura no ventre da terra e sai aquela plantinha. São os mistérios da graça de Deus. O que Deus usa para que isso aconteça, nós não temos explicação. Se não temos explicação de uma semente física, biológica, todas as explicações, né, algumas, nós sabemos que a semente vai brotar, vai estourar. Que força é essa que faz isso? Que poder é esse que faz a semente? E mais, se você lançar milho, nasce milho. Se você planta laranja, nasce laranja. Nunca nasce alguma coisa errada. Então existe um plano, existe um poder, existe uma mão, existe uma mente, existe algo determinado que faz com que aquela semente brote e germine. Nós só podemos chegar até aí. Detalhar como isso acontece, de onde vem, a ciência não consegue explicar isso. É claro que nós sabemos que é Deus.
Claro que nós sabemos que isso só é possível se Deus realmente existir. Acaso não pode ser. Como eu acabei de falar, você não vai lançar uma semente de milho e vai nascer um pé de laranja. Não, por acaso, não. Existe algo determinado, um poder, uma sabedoria, uma mente, uma pessoa por trás desse grandioso processo da vida. Se uma semente não é fácil de explicar, imagine uma semente espiritual. Imagine um nascimento espiritual. O agricultor dorme, se levanta, se acorda, passa a noite, passa o dia e a semente germina sem ele fazer absolutamente nada. Ele não pode fazer nada para a semente brotar. É Deus. É aquelas coisas que pertencem a Deus. Aquelas coisas que não forem reveladas. Eu creio que quando nós chegarmos no céu, muito disso aqui nós iremos conhecer. Muito. Mas mesmo no céu, ainda vai ter as coisas que só pertencem a Deus. O que nós podemos fazer é agradecer a Deus. Porque a semente que foi lançada em nossos corações, ela germinou, ela brotou, ela nasceu. Eu não fiz nada, você não fez nada. Foi única e exclusivamente a soberana graça de Deus no nascimento da sua semente, da sua palavra, na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Aleluia. Essa é a primeira verdade. A lição da soberana graça de Deus no nascimento, no brotar. Mas ele diz que depois que ela brota, ela cresce. Então a ênfase, a graça no nascimento, a graça de Deus no nascimento da semente e a graça de Deus no crescimento da semente. Dessa planta aqui. Ele diz, olha, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então existe um processo. Se a primeira lição é a graça de Deus no nascimento, a segunda lição é a graça de Deus no crescimento. É graça. É Deus quem vai sustentando aquela planta até que ela cresça. O agricultor não sabe como, ela germinou, ela surgiu e agora ela está crescendo. Como frutifica, há todo um processo matemático, há uma engenharia biológica inexplicável até hoje para que a coisa aconteça. E ela vai desenvolvendo. Depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Até o mais grandioso carvalho, uma das árvores mais nobres, para algumas pessoas é chamada árvore nobre, né? A rainha das árvores, o carvalho. Até mesmo o carvalho, uma das árvores mais nobres, um dia foi uma semente. E um dia ele nasceu, cresceu e se tornou aquele carvalho. Então, a ilustração, mais uma vez, se volta para nós. Sejamos carvalho, que seja trigo, que seja milho, que seja qualquer árvore. Se foi plantada por Deus, se nasceu da graça de Deus, a graça de Deus vai sustentar o seu crescimento. Aleluia. Se de fato nasceu, vai a mesma graça que permitiu que nascesse, a mesma graça que vai permitir que crescesse. Várias vezes Jesus Cristo deixou isso claro em outros ensinos da sua palavra, assim como também os apóstolos. Paulo chega a dizer que aquele que operou eficazmente em vós, aquele que operou também sustentará, continuará a obra até o fim. Aquele que iniciou boa obra em vós,
completará até o fim. Paulo está explicando a ideia que Cristo está pregando aqui. Mesma coisa, se Deus, pela sua graça e misericórdia, permitiu que frutificar, que nascesse, esse mesmo Deus vai, pela sua graça e pela sua misericórdia, vai sustentar no crescimento e vai frutificar, até frutificar. Graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta no nosso crescimento espiritual. É importante, meu irmão, destacar uma coisa aqui. Eu falei do carvalho, eu falei do trigo, eu falei do milho, do feijão, qualquer que seja a árvore. Deus sempre planta árvores frutíferas. Por isso que se nascer, nasce filho de Deus. Nasce uma árvore plantada por Deus. É interessante que o agricultor não precisa fazer nada para que o mato, para que o cardo, o espinho, o espinheiro, suja. Você pode observar qualquer terreno. Se você pega um terreno qualquer e você limpa ele, mas limpa bem limpinho esse terreno, e você não faz nada, deixa aquele terreno parado, o que acontece? Vai criar o mato, a murta, vai criar o espinheiro, os abrolhos, enfim. Não precisa fazer nada para o mal surgir. Mas, para ser uma árvore frutífera, para ter milho, tem que plantar. Para ter um carvalho ali, tem que plantar. Para ter trigo, tem que plantar. Ou seja, se for uma árvore, tem que plantar. Em outras palavras, para nascer uma árvore frutífera do reino de Deus, é preciso essa ação soberana de Deus. Em mover um coração para plantar, em mover um pássaro para jogar a semente, em mover para que o ventre da terra estoure a semente e ela frutifique em vida. Enfim, é preciso a graça de Deus para que o bem, para que a vida e a vida eterna surja. Se não for a soberania de Deus, não vai surgir. Se não for a soberania de Deus, não vai sair árvore frutífera. Repito mais uma vez, o mato, os cardos, os abrolhos, os espinhos, naturalmente nascem. Mas a árvore frutífera precisa dessa operação sobrenatural de Deus para que ela possa surgir. E repito mais uma vez, preste atenção na ênfase. Primeiro, a erva, ou seja, aquela plantinha que surgiu, aquele fiozinho que surgiu. Depois a espiga, provavelmente está tratando aqui de milho. Por fim, o grão cheio na espiga. O milho ou trigo que ele está usando aqui como ilustração. Então, há um processo. Existem duas lições embutidas nessa lição principal. A graça de Deus no crescimento. Quais são essas duas lições embutidas? Primeiro, que são duas grandes bênçãos para nossas vidas. Por mais fraco que seja a plantinha, mesmo que seja aquele pezinho vou pegar o milho que é mais conhecido, nem que seja aquele pezinho de milho que está desse tamanhozinho. A grande bênção é que esse milho é milho de Deus. É árvore de Deus. Está no pomar de Deus. Está no jardim de Deus. Está no reino de Deus. E você pode observar que repetindo aqui a minha experiência, quando se plantava milho, às vezes a espiga, o milho crescia mais do que o outro. Às vezes tinha milho que nascia primeiro, mas quando ia crescendo devagarzinho, o outro que nasceu muito depois, passava dele e não dava espiga primeiro. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Pessoas que às vezes nasceram para a fé o ano passado, se converteram no ano passado, mas elas crescem rapidamente e começam a frutificar. E há outros que já estão há alguns anos, até mais anos, mas ainda crescem devagarzinho. A grande bênção é que mesmo que você cresça mais rápido, mesmo que você cresça mais lento, a grande bênção é que você é trigo de Deus, é que você é árvore de Deus. Se nasceu
da soberana graça de Deus é colheita de Deus. O crente mais tenro, mais tímido na sua fé e o mais robusto que seja na fé, os dois são lavoura de Deus. Glória a Deus por isso. Essa é uma primeira lição importante dentro dessa lição principal da soberana graça de Deus no nascimento. A outra, meus irmãos, é que pode demorar essa plantinha alcançar a estatura da outra, mas vai alcançar. Todas vão alcançar. Todas vão crescer. Todas vão ter espigas cheias. Todas vão mostrar suas obras. Todos vão dar testemunho. Todos vão frutificar. Aleluia, aleluia. É outra lição grandiosa, importante. O meu irmãozinho mais simples, mais tímido, aquele irmãozinho que até a gente acha até que não tem tanta capacidade, esse irmãozinho é planta de Deus. Esse irmãozinho vai crescer. Esse irmãozinho vai frutificar. Veja que ele colocou na parábola do semeador 30, 60, 100 por 1. Ou seja, nem todo mundo dá a mesma quantidade de fruto. Mas todos dão fruto. E essa é a grande bênção. Todos vão frutificar. Por quê? Porque é a lavoura de Deus. Como isso acontece? Não sabemos. É graça de Deus. Se houve a soberana graça de Deus no nascimento, também existe a soberana graça de Deus no crescimento. É Deus que vai trabalhar na sua vida, vai usar todos os meios, vai usar até as tempestades da vida, chuvas fortes da vida, vai usar também as chuvas finas, vai usar o sol, a falta do sol, vai usar o vento, as tempestades que eu já acabei de falar, mas vai usar tudo para que você chegue a ser uma árvore frutífera. Então, nós estamos vendo até aqui duas lições. A soberana graça de Deus, soberania de Deus no nascimento. Mas também a soberana graça de Deus no crescimento. Essas duas lições que eu falei são importantes para nós não exigirmos de pessoas que não podem dar aquilo que outros podem. Nós temos que ter a sabedoria de entender a estatura da fé, como diz o autor de Hebreus, a estatura da fé de cada um. Às vezes nós queremos que um irmãozinho, que é uma plantinha desse tamanho, fraca, mesmo que esteja já há algum tempo na igreja, ele consiga fazer a mesma coisa que esse trigo maior, né? esse milho maior, consegue fazer e não consegue. Porque o crescimento é diferenciado, cada um é cada um. Deus trata de cada um da maneira que Ele quiser. Há pessoas que em determinado momento da sua vida, a soberana graça de Deus, que repito, nós não sabemos explicar, vem sobre ela e de repente ela passa a frutificar coisas que ela não tinha feito há muito tempo atrás. O tempo de vida que ela teve na igreja, ela não frutificou, não na igreja, vamos colocar no reino de Deus, não frutificou como em algum momento da sua vida que enviou a graça ela. Mas é Deus, é soberania de Deus. Eu não vou citar o nome, porque é muito conhecido, embora não seja aqui do Sudeste, mas do Nordeste, mas como nós estamos na era da globalização, da informação, de repente o vídeo chega lá no Nordeste e eu o considero, não sei se ele me considera amigo, mas eu o considero. Mas eu conheci um pastor muito importante, não é brasileiro, e convivi com ele durante, vou colocar aí uns 6, 7 anos, eu convivi com ele. Mais especificamente 4 anos com ele. E depois perdi contato. E vim embora para São Paulo, no Sudeste aqui. E uns 15 anos depois eu me encontrei com ele em São José dos Campos.
Ele tinha vindo para a Conferência da Leitura Fiel, eu também tinha ido para a Conferência da Leitura Fiel, e fui na Igreja Batista da Graça e encontrei com ele. E quando encontrei com ele, opa, pastor, como é que vai o senhor? Ele olhou para mim, até admirado, você está aqui? Não, estou, desde que eu saí de Ceará, vim para cá, não saí daqui e tal. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu passei muito tempo infrutífero, mas agora eu voltei a frutificar. Eu passei muito tempo sem usar os meus dons e os talentos, sem ter uma visão de missão, de ministério. Mas agora comecei a retomar esse caminho interrompido. Veja bem, irmão, isso é um pastor importantíssimo. Qualquer outra pessoa teria recriminado. Estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu conheço isso aqui, essa parábola. Porque eu também tive épocas na minha vida que eu não frutifiquei tanto quanto deveria ter frutificado. Isso eu sei. E houve épocas que Deus usou situações, dificuldades, problemas, às vezes nem dificuldade, nem problema, mas até bênçãos. Não foi só dificuldade, não. Às vezes bênçãos. E de repente os olhos da gente se abrem e dizem, eu preciso crescer. Eu preciso crescer no conhecimento, na graça, eu preciso frutificar. Eu preciso saber mais, eu preciso fazer mais. Eu já falei uma vez, vou repetir aqui de novo, que uma das frases que mais me impactou na minha vida foi a seguinte frase. De um homem velho, já bem velho, dando uma entrevista e disse o seguinte. O repórter perguntou se ele se arrependia de alguma coisa na sua vida. E ele disse, me arrependo. De quê? Então soltou a seguinte frase. Eu tive tanto tempo para fazer tantas coisas e fiz tão pouco. Agora, eu tenho tantas coisas para fazer e tenho tão pouco tempo. Essa frase me impactou há uns 30 anos atrás. Até hoje eu me lembro dessa frase. Agora, se você pensa que essa frase é de um cristão, de uma pessoa temente a Deus, lê do engano. Essa frase é de um dos homens que mais destruíram o cristianismo, que mais destruiu a família brasileira nesse país. O novelista lá, o escritor Dias Gomes, aquele que fazia as novelas mais terríveis da Globo, Roque Santeiro, e por aí vai. Aquele que educou toda a geração brasileira no adultério, na mentira, na idolatria, que debochava das coisas sagradas, na prostituição, na fornicação. Se você vê as novelas que esse homem escreveu, se você vê seus livros, suas novelas, é idolatria, é bruxaria e sempre denegrindo a fé cristã. E este homem lamenta ter feito tão pouco. Um dos homens que mais destruiu a família brasileira, porque a Rede Globo é um esgoto de destruição da família brasileira. E esse cidadão foi um dos que mais contribuíram na destruição da família brasileira. E ele lamenta, porque ele teve tanto tempo para fazer tanta coisa e fez pouco na avaliação dele. E agora ele tinha pouco tempo e tinha tanta coisa para fazer. Esta frase, meus irmãos, deveria estar na nossa boca, na boca dos pastores, dos cristãos, dos líderes cristãos, dos evangelistas, dos missionários, das missionárias, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Nós devíamos dizer, gente, eu tive tanto tempo para fazer tanta coisa e tão pouco. E a gente está ficando mais velho e tem que dizer isso. E agora eu tenho tão pouco tempo, tenho tanta coisa para fazer. Essa frase era para ser de um cristão e não de um ímpio. Eu creio que pela graça, pela misericórdia de Deus, e é só pela graça e pela misericórdia de Deus, chega aquele momento, como chegou para aquele pastor, que Deus
acende aquela chama do Espírito Santo nos nossos corações e de repente a gente dispara no crescimento e numa frutificação. Então nós vimos aqui duas lições, a graça de Deus no nascimento e a graça de Deus no crescimento. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A terceira lição encontra no versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A graça de Deus na colheita. A graça de Deus no nascimento, na sua bendita soberania para o nascimento. A graça de Deus no crescimento, na sua soberania, e a graça de Deus na colheita. Meus irmãos, esse versículo 29 é importantíssimo, ainda mais em épocas como essa que nós estamos vivendo de pandemia. Esse versículo 29 ensina que nenhum filho de Deus morre antes do tempo. Não existe acaso para um filho de Deus. Não existe azar para um filho de Deus. Não existe sorte para um filho de Deus. É soberania de Deus das nossas vidas. Nenhum crente morre antes do tempo. Nenhum. Deus é um agricultor. Nessa parábola e em tantas outras parábolas. Nenhum agricultor colhe a sua safra antes do tempo, nem depois do tempo. Ele colhe no tempo certo. Se os homens agricultores imperfeitos colhem sua safra no tempo certo, imagina Deus, que é o mais sábio de todos os agricultores. É uma coisa difícil às vezes de aceitar. Na minha vida, na minha história, eu tenho tantos irmãos queridos que partiram da minha perspectiva humana, da sua perspectiva humana, muito cedo. Nossa, tão novo, tinha tanta coisa para fazer. Deixa eu dizer um mistério para você, porque isso aqui é mistério de Deus. Isso aqui é soberania de Deus. A gente só conhece por cima, não conhece os detalhes, as entrelinhas da coisa. Eu te afirmo, nenhum cristão, Deus não colhe nenhum dos seus filhos antes do tempo. Até aquele irmão que foi colhido com 5, 6, 7 anos de idade, mas que era cristão, que era árvore, foi plantado por Deus, nasceu, germinou. Acredite, meu irmão, aquele tempo era o tempo da graça de Deus para ele e era o tempo da colheita. É difícil de aceitar? É dificílimo. Mas isso aqui pertence à soberania de Deus. Isso aqui pertence à economia de Deus que nós não enxergamos. Eu vou te contar uma história. Como eu estou sozinho hoje, não tem ninguém aqui, eu vou te contar. Se meu genro estivesse aqui, eu não contaria. Não sei se ele vai assistir essa pregação. Se for, eu espero que ele não fique triste com o que eu vou contar. A mãe do meu genro, irmã Ruth, foi uma grande mulher de Deus. Eu coloco ela entre as 3 grandes mulheres de Deus que eu conheci. Das pessoas que eu conheci cristãs, a mãe do Eduardo está entre uma das 3 melhores cristãs que eu conheci. Ela e seu esposo criaram seus filhos com um propósito. Vamos criar nossos filhos, eles vão ser independentes e quando nós criarmos os nossos filhos, eles estiverem criados, encaminhados, nós vamos dedicar nossa vida a missões. Esse sempre foi o plano deles. Ruth sempre foi uma cristã, acho que desde a infância que ela foi cristã. E, assim como o seu esposo. E assim eles viveram, trabalharam, se formaram, fizeram suas carreiras, sempre trabalhando na obra de Deus, sempre trabalhando no reino de Deus e ensinaram isso para os seus filhos. Chegou o belo dia então, deles colocaram em prática o plano de anos e anos e anos.
eles queriam ser missionários na África. E eles iam para um país de língua francesa. Eu estava até estudando já o francês para ir para esse país. Em inglês eles já sabiam. Esqueci agora o nome do país que eles iam. Então, alguns anos atrás, mais de 10 anos já se vai, né? Uns 12, 13 anos atrás, 12 para 13 anos atrás. Eles fizeram então a primeira etapa do seu sonho, ir para a África. Então eles foram para a África. Ruth, seu esposo e mais uma irmã da Igreja Cristã Evangélica Central. Na época eu era pastor em São José dos Campos. E eu já tinha determinado que na hora que eles fossem para a África, a nossa igreja iria ajudar com missões. E eles foram. Nós fomos deixar eles lá no aeroporto. Eu fui, não sei se eu fui, não, foi minha filha que foi, mas foi filmada aquela coisa toda. E eles partiram para a África. Stephanie era namorada de Eduardo. E eles partiram para a África. Não sei se passaram um mês, mais ou menos assim. Fizeram muita coisa lá. Em um mês na África eles fizeram muita coisa. Ajudaram as missões, ajudaram o missionário, ajudaram ele era mecânico, a arrumar algumas coisas, casas, não sei o que. Ruth ensinou, deu aula na escola dominical. Eles trabalharam lá e, inclusive, a viagem deles na África está no YouTube. Depois até posso passar para vocês o link da história dessa viagem deles na África. E retornaram para o Brasil, animadíssimos, mas muito felizes, muito animados, sabendo que era isso mesmo, que o plano de anos e anos Deus tinha confirmado, que era para ir para a África. Eu não vi Ruth depois que chegou do Brasil, porque eu estava numa semana de muito corre-corre na igreja. Muito bem, mas eles chegaram. Só que Ruth começou a passar mal. Ela tinha contraído malária. E não sei por que não, a situação piorou. Era como se fosse de uma segunda para uma sexta-feira. E a situação piorou, foi para o hospital, de repente levaram para São Paulo e de repente deu falência múltipla e Ruth morreu com 30 e poucos anos, acho que 37 anos, se não me falha a memória. Foi assim um choque para todos nós, um choque, uma dor assim que não dá para explicar. Não é nem porque ela era a futura sogra da minha filha, que naquela época nós nem saberíamos se ela ia casar, Eduardo ia casar com Stephanie, não, ela era apenas namorada. Mas é porque ela era uma irmã querida, uma mulher de Deus. Nossa, foi uma dor muito grande. Eu lembro quando eu soube a notícia, eu fiquei petrificado. Eu estava no gabinete pastoral na igreja, que eu pastoreava em São José dos Campos, quando me deram a notícia, Ruth, eu fiquei sem se acreditar. Liguei para casa, né, tal, e fui na Cristã Evangélica Central, era o reverendo João Arantes. Quando eu cheguei lá, todos os pastores da Cristã Evangélica reunidos. Quando eu cheguei, o reverendo João Arantes olhou para mim. Nossa, até hoje eu sinto. O reverendo João Arantes olhou para mim e falou assim: "E aí, pastor Helder, o senhor que é um teólogo, ele tinha muita consideração por mim, pela minha didática, né? O senhor que é um teólogo, explica para nós isso aí agora." E eu respondi para o pastor João Arantes: "Pastor, eu não tenho explicação. Eu só vim aqui para orar e chorar. Mas uma coisa eu sei: Deus não colhe seus filhos antes do tempo. Tinha que ser naquele momento. A morte dos santos de Cristo, a morte dos santos de Deus, dói para nós que estamos aqui, para nós que ficamos aqui. Mas para eles, para os céus, para o nosso Deus, é como diz o provérbio, né? Feliz é a morte dos seus santos, né? Depende da sua tradução, né? Que Deus vê com bons olhos a morte do seu, porque Ele colhe na hora certa, meu irmão.
Ele só leva, só amadurece, só Deus sabe, como agricultor que nos plantou aqui, o momento certo, o time certo da espiga madura. Pronto, chegou no ponto certo. Na Bíblia, na teologia, nós chamamos de teleios. Teleios é a palavra grega para maduro ou para fim. Olha só, a palavra tanto significa maduro como significa fim. Aquele momento em que está maduro, em que Deus diz: agora eu vou recolher para o meu celeiro celeste. São essas 3 lições que essa pequena parábola ensina na minha perspectiva. Quais são essas 3 lições? O que é que está ensinando sobre o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente que foi lançada à terra. Nós não sabemos explicar, mas a soberana graça de Deus dá nascimento, faz com que germine. A soberana graça de Deus faz com que cresça, frutifique. É graça, pela graça. E a soberana graça de Deus sabe o dia de ceifar. Você, meu irmão, minha irmã, que está triste porque perdeu entes queridos, amigos queridos, como todos nós perdemos, acalma teu coração. Enterra essa dor em outro local. Deus é um agricultor sábio e Ele colhe na hora certa. Se Ele levasse antes, se levaria verde. E ninguém vai querer comer um fruto verde, né? Se Deus deixar passar, apodrece. E fruto podre também não serve. Ele leva na hora certa. O que essa parábola ensina sobre o reino de Deus? Ensina a soberania de Deus. As coisas que pertencem a Deus. As coisas que pertencem unicamente ao coração de Deus, à sabedoria de Deus. A sua soberana graça no nascimento, a sua soberana graça no crescimento, a sua soberana graça na ceifa. Que eu e que você sejamos eternamente gratos por termos sido plantados por Deus, por termos germinado, por estarmos crescendo e aguardar pacientemente, feliz, confiante, no dia em que Deus nos levará para o seu celeiro celeste, para o seu reino celeste, onde a vida não termina, pelo contrário, começa, e começa a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus por mais essa aula, por esse tempo precioso que nós tivemos na presença do Senhor, pela vida do pastor Helder que tem dedicado tempo para nos ensinar a respeito da palavra, e te incentivamos a continuar buscando ao Senhor ao longo dessa semana, que ainda existem alguns dias aí que nós podemos buscar ao Senhor, e se esforçando também para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Nós continuamos sendo igreja nos nossos encontros online, na nossa reunião de oração na sexta-feira, nos nossos encontros presenciais de adolescentes, pré-adolescentes, de jovens e nas celebrações de domingo, que acontecem às 10 horas da manhã e às 19 horas e também são transmitidas aqui pelo YouTube. Se você pode, esteja conosco no domingo presencialmente. Se você não pode, você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite de quarta-feira e um restante de semana na presença do Senhor.